nós somos diferentes, falei para ele, nós somos diferentes, nós temos que nos portar para aquilo que a gente quer ser. Eu sempre brinco, a gente está onde a gente quer estar. Onde você quer estar? Bom dia, boa tarde, boa noite. Bruno Martos, mais uma vez, o seu host aqui no Chave Mestra Podcast. E hoje temos duas pessoas para conversar sobre um assunto sensacional. A Bruna Santos, nossa autora aqui na editora Chave Mestra, que escreveu Negociando com o Sucesso. E Thaís Mendes, a sócia dela. Vamos conhecer a história e vamos falar um pouquinho. Vem com a gente. Seja muito bem-vinda, Bruna. Seja muito bem-vinda, Thaís. Obrigada. Conte para nós como foi, primeiro, logo para começar o nosso bate-papo aqui, como foi para você escrever o livro e lançar o livro? Eu achei engraçado o convite porque a gente sempre comentou que um dia a gente faria um livro sobre as histórias da empresa. Legal. Que As a construção civil acontece muita coisa. Mas eu nunca tinha levado a sério. Para mim era tudo brincadeira, né? E aí quando chegou o convite pelo Instagram, eu fiquei muito surpresa. Eu não esperava, até comentei com a Thaís, eu acho que é um golpe. Aí eu falei, eu vou procurar a editora, vou procurar tudo. Fiz uma pesquisa e falei, que legal. Eu fiquei bem emocionada, né, de poder contar, compartilhar com as pessoas um pedacinho só da minha história e do que a gente viveu. E aí, para mim, foi um momento muito especial. Poder escrever, relembrar tudo o que aconteceu e ver o quanto a gente caminhou daquele período ali para o dia de hoje, né? O quanto a gente já venceu até aqui. Com certeza. E eu li já a sua história, já li aqui o seu capítulo, mas não vou trazer nenhum spoiler. Vamos bater um papo, vamos conversar e a gente vai falando sobre isso, né, Thaís? E tu? Isso aí. Bom, a gente está no ramo da construção civil, né? A gente tem empresa há 5 anos, né? São 5 anos aí ganhando, perdendo, batalhando. A gente sabe que, para quem tem empresa, o mundo dos negócios é um mundo agressivo. Então, você tem que ter estratégia, você tem que saber conduzir as coisas. E a gente, na época que abriu, era muito nova. Nós éramos muito nova. Eu estou com 30 anos, a gente começou a tocar a empresa com 25 anos. Eu me formei com 22 anos, mais ou menos. Então, a gente era muito crua no mundo dos negócios, né? E aí, até, eu falo, Bruna, tudo que a gente apresenta, tudo que a gente mostra hoje, foi o que a gente viveu. A gente não tirou isso, né? Eu li, não. A gente viveu exatamente o que a Bruna escreveu no livro ali. Uma pequena parte, né, Bruna? Bem Porque pequena. É o a gente resumo, não- né? Não é dá pra contar a exatamente. história É um longa resumo. e de E- sucesso, igual a gente exatamente. fala no livro aqui, Sim. em tão pouco Exatamente. tempo. Mas antes de falar como começou a empresa, então, como é que vocês se conheceram? Ih, rapaz, eu fui aprendiz dela, você Ah, acredita? que legal! Eu fui aprendiz da Bruna, eu era pelo Camp, né? Não sei se Tá, tem aqui. Eu fui aprendiz no Camp, e aí surgiu uma amizade, tem 8 anos já, né, Bruna? Mais ou menos uns 8 anos, né? Meu Deus, tudo isso. 2017, eu 2017. Passa rápido. Passa Passa rápido. muito rápido. E aí surgiu uma amizade, né? E aí eu sempre tive vontade de empreender, né? Eu sempre tive vontade, nunca gostei de trabalhar para ninguém. Eu sempre quis ter o meu negócio, né? E eu sempre coloquei na cabeça que eu ia ter, né? Então, eu vim de comunidade, né? Então, eu cresci em periferia, numa das piores periferias de Cubatão, né? E eu não me conformava de estar naquele estado. Minha mãe empregada doméstica, e eu sempre falava, cara, eu tenho que fazer alguma coisa. O que eu vou fazer? E aí eu busquei os estudos, né? Então, eu tive que puxar o lado empreendedor desde nova. Então, eu vendia chup-chup na praia, eu vendia cerveja lá na praia para poder pagar minha faculdade e ajudar minha família, né? Então, tudo que eu não me conformei, tudo que eu conquistei foi resultado do meu esforço lá atrás. E aí, quando eu conheci a Bruna, a nossa história é próxima, né? Porque a gente tem um propósito bem parecido, Sim. que é, poxa, trazer as pessoas para perto, de desenvolver as pessoas. A gente gosta muito, quem trabalha com a gente sabe disso. Pô, a Thaís e a Bruna gostam de dar um conselho, de ensinar, então isso tá no sangue, né, Bruna? E como é que foi? Conta aí, como é que era a fase dela como aprendiz, então? Como Rapaz, tudo não começou? pergunta isso não. Foi um caos. Um caos. A gente trabalhava no mesmo setor, Tá. mas a gente estava um pouco em áreas distintas, né? Ela cuidava de manutenção predial e eu cuidava de veículos, de caminhão, Nada a carreta, desse tamanho, eu lá na oficina. E aí eu peguei um pouco ela emprestado para me ajudar, porque minha demanda era muito grande. A gente passou pouco tempo, uns 6, 7 meses, se for na empresa. Ela ficou uns 6, 7 meses, o contrato dela acabou e logo em seguida também eu saí.
Só que eu queria muito ter o meu negócio. Eu sempre senti que eu tinha essa questão de liderança em mim. Tinha uma bicicletaria quando eu era bem mais nova, e eu via o meu padrasto todo o tempo negociando. Então, ele estava o tempo todo ali fazendo negócio. Eu morei no mesmo bairro que a Thaís, inclusive. Logo que eles casaram, eu nunca vou esquecer. Ele foi lá, ele parcelou um barraco muitas vezes. Aí ele terminou de pagar o barraco, aí ele comprou uma moto, aí ele vendeu a moto e o barraco, comprou um apartamento. Aí ele comprou um carro, vendeu o carro e o apartamento, comprou uma casa. E aí foi assim que ele foi negociando e desenvolvendo. E ali foi a minha referência, né? Eu tive como base a minha família. Só que eu trabalhava CLT. Eu fiquei muito tempo na CLT, né? A empresa tem 5 anos e enquanto a empresa rodava, eu ainda era CLT. Eu saí do meu emprego em 2022 e para tocar somente a empresa. Então eu fiquei muito tempo trabalhando para os outros. E quando eu saí, eu já tinha na minha cabeça referências. Aqui foram os meus líderes, os que eu uso como referência também de como eu quero ser e aqueles que eu não quero ser. Esse tipo de pessoa eu nunca quero chegar a esse ponto. Eu não quero ser essa pessoa que fecha as portas para as outras pessoas, porque por mais que a gente não saiba tudo, a gente tem uma expertise maior perto de algumas pessoas que estão começando agora no mundo dos negócios. Ou no mundo corporativo. Tem gente de 18 anos, tem gente de 19 anos. Hoje, nossa equipe tem pessoas de 20, 22. E aquelas pessoas têm a gente como referência. Então, eu fui usando o que eu aprendi, né, desde quando eu comecei lá na bicicletaria até o fim da minha jornada na CLT. Então, eu vou dividir aqui o tipo de pessoa que eu quero ser e o tipo de pessoa que eu não quero ser. E eu trouxe isso para dentro da empresa. Porque na minha visão, no meu pensamento, eu vou abrir uma empresa para ser um lugar que acolhe pessoas, que treina pessoas, desenvolve. Eu quero que a minha empresa cresça muito para eu gerar muito emprego. Eu quero desenvolver, ajudar no desenvolvimento do país. Né? A gente gera emprego para ajudar no desenvolvimento. E eu quero que as pessoas que estejam aqui dentro, elas tenham uma visão de que elas não podem permanecer ali no raso, né? Elas têm que ter essa visão que a gente tem. A gente quer chegar sempre mais adiante. Mais e mais, né? Crescer, ajudar. Porque a gente veio de baixo. Entendeu? Exatamente. A gente veio de baixo, né? A gente tem... Eu falo com total certeza. Eu ouvi muito na minha infância, falar assim, você nunca vai sair daí. Nossa, eu até comento com a Bruna. Bruna, eu já ouvi tanta história. Tipo, Thaís, quem que vai pagar pra você fazer alguma coisa? Olha pra você. Eu já ouvi muito isso. E aí eu só pensava no meu objetivo. Então, meu objetivo estava traçado na cabeça. E quando a gente se conheceu, a gente uniu os objetivos. Cara, eu sempre fui... Na época, eu fiz Senai, fiz ETEC, fiz faculdade, né, enfim. E eu sempre me destaquei pelo lado de falar com as pessoas, da comunicação. Ela tem né? TDAH. Eu tenho TDAH, É um caos. E ela é autista, pensa. Não, mas eu sou autista com TDAH, então mas... eu falo pra todo mundo, eu sou uma falha na Matrix, né? Como que você tem TDAH e autismo? Você é coisa oposta, não tem como. Ou seja, se anula, não tem nada. Pronto. Tipo, tá vendo? Eu falo... Pronto, resolvido. A matemática resolveu. Aí eu acho que até por isso que a gente se dá bem, né? Porque tem o lado neurodivergente, 2 e o lado que organiza. São complementares. Tem muito a ver com o perfil comportamental sim, também, né? Sim. Não só isso. E a gente gosta muito de marketing também. Então, tudo... Eu sempre falo para os nossos funcionários, tudo que a gente faz, qualquer passo que a gente vai dar, a gente tem uma estratégia por trás. Thaís, mas por que tu fez isso? Bruna, por que você fez isso? Cara, é uma estratégia. Senta aqui que eu te explico. Ó, a gente fez assim para chegar aqui. E as pessoas admiram isso na gente, né? Você falou uma coisa, a Bruna falou uma coisa, a Thaís agora falou uma coisa. Eu vou juntar as duas frases que vocês falaram. Você comentou sobre trazer para você coisas que você aprendeu, de que você gostou ou não gostou de outras pessoas. Então é muito importante na nossa carreira a gente sempre ter pessoas em que a gente se espelha pro lado positivo e pessoas que a gente consegue absorver alguma informação e falar, isso eu não quero. Não, Legal, e essa mentalidade é boa porque faz você se desenvolver. E tu falou agora de ter um lado mais humano, de poder explicar para as pessoas o porquê das coisas. De onde você acha que saiu isso?
Por que você aplica esse lado humano? Qual que é a ideia de vocês em relação a isso? Porque lá atrás alguém me deu uma oportunidade, alguém estendeu a mão, né? E eu soube aproveitar a oportunidade. Então, eu só estou retribuindo o que fizeram comigo. Olha, isso é maravilhoso. Você que está assistindo aí, faça isso. Se tiver a oportunidade de ajudar alguém, de retribuir, mesmo que você não perceba o tamanho da influência que você vai ter nos próximos 5, 10, 15, 20 anos de outro ser humano, como a gente está Exatamente. pegando aqui na história de Sim. Bruno e Thaís. Isso Sim. acontece com muita gente. Sim. E não tem preço, né? É maravilhoso Não, você não fazer tem preço. simplesmente porque você quer retribuir aquilo que alguém algum hoje dia mesmo fez. eu recebi uma mensagem, até mostrei para a Bruna, do funcionário. Ele passou por um apuro lá na obra, ele tem 22 anos. E até mandar um beijo para o pessoal que eu falei que ia mandar. Mário, Giovanni, Valdo, amo vocês, equipe da Beta lá. Equipe de Equipe campo de campo, também. amo vocês também, obrigada por tudo. Mas a gente escutou lá, eu li hoje. Não, e a gente sempre lê esses Eles sempre feedbacks, se né? declaram, né? E ele falou assim, Thaisa, obrigada pelas palavras, porque tinha acontecido algo na obra, e ele é muito novo, 22 anos. E daí eu falei, cara, o cara brigou com você, aumentou a voz com você, presta bem atenção no que eu vou te falar. Isso fala mais sobre a pessoa do que isso aí. você, entendeu? Dentro da cabeça dele deve estar aquele caos, aquela bagunça. Nós somos diferentes, falei pra ele, nós somos diferentes. Nós temos que nos portar para aquilo que a gente quer ser. Eu sempre brinco, a gente está onde a gente quer estar. Onde você quer estar? Daqui a 5, 2, 6, um mês. Construa para isso. Né? Exatamente. Então, você não deve levar em conta o estado que a pessoa está e se deixar levar. Então, cara, a bagunça tá nele, não tá em você. Não deixa isso te influenciar. Não traga para você o que não é Exatamente. seu. Sim. Tem muito a ver Exatamente. com isso. E o nosso diferencial é que a gente realmente passa para eles todas as estratégias, tudo. Não escondemos E nada. a gente não esconde nada. Então, a gente está ali no dia a dia, eles estão ali perto da gente. Se eles não estiverem perto da gente e eles chegarem e perguntarem, a gente fala, porque é uma coisa que a gente sempre conversa. É melhor a gente desenvolver pessoas e elas saírem do que elas não se desenvolverem e ficarem. Com certeza. Né? Então, a gente está desenvolvendo pessoas para ficar à frente da empresa. Elas têm que ter o nosso pensamento, elas têm que ter o mesmo propósito que a gente, inclusive. Né? Elas têm que estar ali pensando na equipe de campo, no cliente, nas outras pessoas que não fazem parte da empresa, porque elas também são impactadas, né? Então, assim, eles acompanham, o pessoal acompanha a rede social, o pessoal acompanha o que a gente faz. E a gente é o exemplo. Então, o que a gente passa para eles é que eles também têm que viver a esse modo. Vocês também são exemplo, vocês também estão sendo vistos. Então, quando você se expõe, gritando e respondendo na mesma altura, você está sendo exemplo naquele momento ali para aquelas pessoas. Então, a gente sempre usa muito isso com eles. Então, eu costumo levar eles para as reuniões de negociações. Eles sentam na mesa com a gente como se fossem sócios, vamos dizer assim, né? E eu espero que um No dia final das seja. contas, são de uma nossos parte, clientes. Uhum. Exatamente. de um percentual, porque o dia a Exatamente. dia acontece porque eles Sim. estão com vocês lá. Exatamente. Então, tem relação direta. E se a gente tratar assim, na minha cabeça, ouvindo vocês falar, eu percebo que, provavelmente, essa relação que vocês têm com as pessoas que trabalham com vocês ajuda até na relação com o cliente. Porque Com o cliente certeza, percebe que o ambiente exatamente. sendo mais positivo e as pessoas gostando O mais de estar ali, o tratamento com o cliente sendo melhor, a qualidade do produto ou do serviço aumenta, né? Sim, Exatamente. Vocês percebem isso? com certeza. O cliente ele é diretamente impactado pelos colaboradores, são eles que atendem o cliente. Então, quando a gente chega na obra e o pessoal fala, sua equipe é muito educada, uma coisa que eu sempre Organizada. falo para eles, porque eles começaram agora, né? Eles não eram da área da construção. E uma coisa que a gente brinca é que construção civil, se você recebe num dia, o cara não vai trabalhar no outro. Tem várias piadas na internet de que o pedreiro não trabalha na segunda-feira. Na nossa empresa não acontece isso. Né? O cara tá lá, recebeu num dia, no outro ele tá lá, no mesmo horário. Trabalhando feriado. Se você, um dia desses eu mandei uma mensagem e aí, tal pessoa trabalhou no domingo. Eu, como assim trabalhou no domingo, gente? Não quero que trabalhe no domingo. Não, mas foi rapidinho, só foi para ir lá e fazer um... Falei, gente, mas como assim no percebe domingo o sem cuidado, reclamar? né? O Sem cuidado. reclamar, eles não reclamam. Tipo, qualquer coisa que eles tenham que fazer pela empresa, eles vão. Eles não reclamam, eles estão ali. Porque eles sabem que no final do ano a gente liberou todo mundo para folgar, ficaram Natal, Ano Novo, saíram no Conhece. dia 20 e voltaram só no dia 2, 3, alguma coisa assim. Então, eles sabem que é uma troca, né? A gente também olha por eles.
Se eles precisarem de qualquer coisa, eles sabem que eles têm a liberdade de chegar no supervisor Tem deles. apoio, né? Exatamente. Então, eu acho muito importante eles enxergarem isso na gente. E eles terem essa motivação de que seja trabalhar no domingo, mas que eles saibam que se eles precisarem folgar na segunda, eles podem falar e folgar. E eles não precisarem faltar, que nem acontece muito na construção civil, e com a gente é diferente. Isso é a cultura da empresa que a gente construiu. As pessoas têm essa liberdade e elas têm esse compromisso. E É o vocês senso de pertencimento. Vocês estão em quantas pessoas, mais ou menos, hoje? Conta pra gente um pouquinho sobre a empresa, então. A gente tá falando aqui, mas Sobre a empresa. o que vocês fazem? Então, para o pessoal saber aí quem são vocês, qual é o negócio de vocês. Posso falar? A gente abriu a Beta em 2019. É uma empresa de construção, né? A Beta é Bruna e Thaís. Foi eu que criei o nome. A gente atua na área de construção, gerenciamento de obras, de reforma geral, de toda a parte complementar. Então, a gente quer entregar tudo para o cliente para que ele não tenha dor de cabeça. Então, desde a documentação até a chave na mão, a gente se compromete a fazer tudo. A gente atua há 5 anos e aí eu trago um pouco no livro de umas porradas que a gente levou durante o percurso, né? A gente ouviu muitas coisas nesse período e coisas que poderiam ter nos desmotivado, né? Ela está comentando aqui, vale a pena entrar em contato direto com a Bruna Santos. A gente vai deixar depois aqui os contatos delas para vocês lerem a história inteira do que ela acabou de falar aqui no livro. E aí, mesmo com essas pessoas falando, a gente tinha apoio de um lado e tinha as pessoas que queriam jogar um balde de água fria no nosso sonho. Só que o nosso sonho é muito além do dinheiro, do lucro da empresa, né? O lucro, ele é consequência. O dinheiro, o faturamento, fechar a obra, é consequência. O nosso foco é realmente desenvolver pessoas, ajudar no desenvolvimento do país, colocar a nossa missão, a nossa visão à frente do que a gente tem hoje. É atuar realmente para ser excelente na área da construção através das pessoas que a gente tem. Então, a gente atua na área da construção, só que a gente traz muito esse lado humano para dentro da empresa. Mas nós não temos só a Beta, nós temos outros que negócios também. A Beta Beta do coração, é o nosso coração. A Beta do A coração. Beta, ela é o nosso amorzinho, né? E aí, com tudo que aconteceu, né? A Bruna explica muito isso no livro, mas nós tivemos um prejuízo aí de R$500 mil, né, Bruna? 1 milhão. 1 milhão, mais ou menos. E aí foi um baque, né? A gente estava fazendo algumas franquias e assim, tava crescendo a empresa, tava crescendo. Tem que comprar o livro. No livro não, mas no livro... Eu já li a história no livro, inteira, no mas livro, tem muito detalhe importante. Então, mas o livro conta insights riquíssimos, né? Então, então assim, a gente em 2022, foi 2022, 2021, 2022... Foi 2022. Eu tinha saído do Finalzinho de emprego 2021. já, a gente tá... tinha acabado de sair do emprego, imagina. Saí lá, larguei. Eu era coordenadora, eu não ganhava mal, né? Tinha largado meu emprego e vou focar na Beta, né? Foi uma pessoa que, inclusive, também é da área da construção, que virou para mim um dia e falou bem assim, fornecedor, atendi ele. Ele falou, enquanto você está construindo o sonho dos outros, tem o seu sonho parado. Porque só ela que tocava a empresa. Eu só... trabalhava em São Paulo. Eu trabalhava aqui em Guarulhos, na Transpetro. E é como eu falei pra Bruna, eu penso, o que eu tava na cabeça? Porque eu ganhava bem. Eu larguei tudo pra tocar sonho. Pra tocar o meu negócio. Porque eu pensava, e aí, no meio de tudo isso acontecendo, tá um baque. Isso, e aí a gente confiou muito nas pessoas, porque a gente, é o que a gente sempre fala, o mal, né, vamos dizer assim, o mal não tá em a gente confiar, tá nas pessoas. Então, eu não vou mudar a minha essência porque a pessoa tem uma má índole, por exemplo. Claro, a gente agora vai tomar mais cuidado. Então, a gente confiou em algumas pessoas que trabalhavam com a gente. E aí, numa apuração, né, Bruna, a gente só tirando dinheiro do bolso, fazendo empréstimo, o que está acontecendo? Que a gente não está conseguindo uma folha de R$100 mil e a medição das obras 20, 15 mil reais. Bruna, o que a gente vai fazer? E aí viraram para mim e falaram assim, você orçou a obra errada, Thaís. E eu acreditei nisso, né? E a Bruna falou assim, Thaís, você não orçou a obra errada. Você não orçou. E aí, enfim, a gente foi avaliar e a gente estava num prejuízo, vamos dizer que foi um golpe, né?
de mais ou menos R$ 1 milhão ali. Isso a gente já tinha casa do passado por milhão muitas reais. outras coisas, né? É que eu vou deixar para contar no meu livro da Beta, né? A gente vai Vou dar fazer um spoiler, livro já onde... dando spoiler. Mas a gente... já aconteceu de empreiteiro abandonar a equipe toda na obra e falar que a gente ia pagar rescisão. E aí o pessoal não era daqui de São Paulo, o pessoal era do do Maranhão, Nordeste. Bahia. E ele trouxe essas pessoas para cá com promessa de emprego. Aí a pessoa ficou um mês lá na nossa obra. Aí a gente recebe a ligação na segunda de manhã, ó, o empreiteiro abandonou todo mundo aqui. Tipo, os Fugiu. caras não têm o que comer no alojamento. E a gente lá na obra falou assim, olha, a gente não pode pagar a rescisão, a gente pode registrar vocês, trazer vocês para nossa equipe, vocês aceitam? Aí a gente foi lá, fez tudo. alojamento. A gente pegou eles, levou eles de carro para fazer exame, porque eles não eram daqui, não sabiam nada, nem andar na Baixada. E a gente fez tudo, foi no alojamento, comprou comida, comprou fogão, comprou gás, acolheu eles. Então, a gente já teve várias histórias dentro da empresa. E foi através dessa quantidade de histórias que a gente conseguiu... Foi se moldando, né? Hã? A gente foi se moldando e É. aprendendo. Como eu falei lá atrás, há 5 anos atrás, a gente tava crua. O que é o mundo dos negócios? Porque quem entra no mundo dos negócios não sabe, a gente não aprende isso na escola. Nem na Nem faculdade. na faculdade, Não, é. muito Nem na menos. faculdade, porque Exatamente. Ainda não. eu falava muito, tipo, quando eu trabalhei CLT, eu achava que era fácil arrumar a empresa dos outros. Eu olhava algo e falava, era Moleza. só mandar tal pessoa embora, só fazer isso, só fazer Só que é um aquilo. processo. Aí, quando chegou na minha vez, caramba, 1 milhão. Um dia eu acordei, olhei pra minha conta e falei, pô, eu tenho 1 milhão de prejuízo? Como assim? O que a gente né? vai fazer? O que a gente vai fazer? E aí começou o caos. A gente não dormia, a gente começou a ficar com ansiedade. A gente não sabia que eu tinha TDAH e ela não sabia que ela era autista. Então, imagina os Viu nervos a como que era. explosão de emoções. Cara, né? a gente não sabia o que fazer, a gente aí pegava empréstimo aqui, colocava o carro como garantia, aí a Bruna estourava os cartão. E aí, Bruna, vamos fechar. E aí foi onde eu caí na real, falei, Bruna, vamos fechar as portas, vamos decretar falência. Eu não tenho psicológico para continuar nisso. Eu tenho, na época, a gente tinha umas 20, 30 pessoas, né, registradas, e eu olhava a minha folha de pagamento, 100 mil, 120 mil, e eu falava, de onde que eu vou tirar esse dinheiro? O que eu vou fazer? E eu falei pra ela, eu não aceito falir. Pra mim, eu não tenho o direito de dar errado. Quando você trabalha, né, quando eu trabalhava pra mim. Eu trabalhava pra eu ganhar dinheiro, pra eu sair, curtir, investir na minha faculdade, fazer faculdade, fazer curso. Era pra mim. Só que quando você tem uma empresa é diferente, porque você não trabalha pra você. Eu trabalho hoje pelo Giovanni, pelo Mário, pela família do Rogério, pela família do Denis. Eu trabalho pelos meus funcionários. Então, eu não tinha esse direito eu vou falir. Eu falei pra ela, jamais. Vamos arrumar processos. Eu falei, você aguenta. E se você ficar cansada, você vai lá no banheiro, dá uma Ela chorada. deu 3 tapas na minha cara e falou assim, se recomponha. Você se recomponha. Aí a gente, tá bom, vamos traçar essa... Eu falei, eu E tenho aí todo o direito de ficar triste, tem todo o direito... A gente tem o direito Todo de ficar mundo triste, abandonando a deprimido, gente. tem o direito. Mas o seu direito é ir até o banheiro, chorar, se recuperar e No voltar. chuveiro. E vão pra cima. E se quiser chorar de madrugada, é um problema E seu. aí- Mas no outro dia você tem E que aí estar todo aqui. mundo abandonando a gente, É. todo mundo, que era amigo, que batia nas costas. Cara, mas tu vai sair? Já arrumei um emprego, não sei da onde. E aí eu De olhava uma hora pra Bruna, outra. tipo, olhava pra Bruna, e agora? Eu vou tocar um monte de obra sozinha, tipo, como é que eu vou fazer isso? Né? E aí, onde surgiu Thaisa, vamos sentar aqui, vamos avaliar. E aí foi onde falaram pra mim assim, Thaís, você viveu 40 anos em 2. Tem empresário que passa tudo isso em 40 anos. Cara, dê graças a Deus que isso foi em 2 anos. Olha o tanto de coisa que vocês aprenderam. E uma das coisas que a gente aprendeu foi unir os processos, que é o que a Bruna explica no Gerenci, né, no método Gerenci, mais a criatividade que a gente teve que ter, que é vinculada ao marketing. Cara, aí tá lá um monte de cobrança, ligação atrás de ligação. Vamos esquecer tudo isso e focar no propósito? Então, vamos unir. O que tá bagunçado aqui? Onde foi que a gente errou? A gente errou no controle? Vamos melhorar o controle? A gente errou no cliente? Então, vamos trazer clientes adequados para o padrão que a gente oferece como empresa? E aí, a gente foi adequando e foi funcionando, foi indo. A gente foi conseguindo, né, Bruna? E hoje a gente fala com total convicção que
tudo que está escrito no livro, e tudo que a gente fala e ensina, a gente viveu. Não tiro isso inventado, como eu falei no começo. E como é que vocês estão fazendo? Como é que vocês levam esse método Gerencie para frente? Eu administro a parte do Gerencie, Uhum. né? A Thaís, ela não participa diretamente. Ela só critica as minhas artes Eu faço as copies dela. e faz as copies. Ela me ajuda Tá. muito com copy. Ela é muito boa de conversar, como você já percebeu. Ela é uma pessoa que ela é muito solta para falar e ela tem um poder de convencimento muito grande. Traz muita confiança no que você fala. Você tem um... É uma postura É. muito boa. Então, ela me ajuda muito com isso. E eu ajudo as pessoas a estruturarem a empresa, organizar processo, enxergar qual que é a parte mais crítica para você começar a organizar. Porque muitas vezes você não está faturando pouco ou está gastando demais, né? Com estrutura, com... Às vezes o seu gasto é no desperdício que os seus funcionários estão fazendo no dia a dia. Né? Então, a gente tinha uma obra que a gente gostava da obra organizada, nossa obra é muito limpa, né? 2 mulheres, imagina, a Vocês chatinha. falam isso, inclusive. Como a gente é chata. Eu chego na obra já olhando tudo, né? Olhos de águia. Olha, até se a roupa da pessoa tá limpa. E aí, a gente... Mas a gente perdia muito, mesmo sendo limpa a obra, a gente perdia muito porque o pessoal despejava coisa que ainda dava para usar. Acabou o dia, vou jogar isso daqui em qualquer lugar para não ter que ficar colocando no lugar certo. Então, eu vou lá, eu oriento como tem que ser Dá um feita a organização, dou treinamento, ensino os gestores. Então, a partir de agora é assim, você desenha, né? Porque muitas vezes a pessoa ela não vai querer ler, né? Imagina, você tá lá, 8 horas da manhã, você chega no trabalho. Você vai querer ficar lendo um checklist? Não, vamos colocar aqui as imagens, as figuras. A gente percebeu isso, né? A gente tem metas, né? Tanto de campo, e na meta de campo é o Super Saiyajin. Então, se você bater... O nome das betas são... O nome das palavras são engraçadas. Porque o que a gente percebeu no dia a dia? A dificuldade das pessoas entenderem o nosso planejamento de obra, né? O nosso cronograma, as etapas da obra, as pessoas não conseguiam compreender no campo. Então, o que a gente pensou, Bruna? Vamos mudar o jeito de falar, o diálogo com eles? Vamos trazer um diálogo mais fácil? E aí a gente notou que quando a gente... Só foi simples. Eu peguei um bonequinho lá do Super Saiyajin, coloquei a cabeça dele lá no lugar e falei assim, olha, se você atingir a sequência aqui, quando chegar lá você vai ter o Super Saiyajin, e aí você vai ganhar uma premiação, não só para você, mas também para sua família, que é o que a gente sempre fala do lado humano aqui, que é o que a gente sempre prega nas nossas aulas, mentorias, que até a Bruna menciona muito isso, e no dia a dia de campo. Então, mas isso acontece em vários lugares, assim, de você conseguir traduzir o planejamento estratégico corporativo para o plano tático, para chegar no operacional e fazer com que as pessoas consigam ganhar o significado real daquilo na prática. Sim. Mas muita gente ainda, infelizmente, erra porque quer trazer... Deixa técnico a linguagem demais, não é a mesma linguagem. Lá do estratégico, da teoria, e chegar daquele jeito, cascateado, da mesma forma, e não necessariamente funciona. Tanto é que a Isso nossa não é só linguagem na na obra- construção, isso é em qualquer negócio. E a linguagem é Qualquer negócio que você tem que deixar o mais fácil possível para o pessoal. Acessível. O óbvio tem que ser dito, né? É uma o coisa que eu fala. repito sempre, o óbvio tem que ser dito. Se você não falou, você não tem como ter certeza que a outra pessoa sabe que aquilo tem que ser daquela forma. Então, desenha, tira foto, coloca de uma forma que você vai ter certeza que a pessoa vai olhar, por mais que ela entenda a linguagem técnica, né? Então, por mais que entenda, você vai colocar ali de uma forma mais simplificada. Você tem que fazer algo para que uma criança de 5 anos entenda. Se uma criança de 5 anos entendeu, você pode passar aquilo para qualquer pessoa. Verdade. Então, no meu método, é isso. E aí, quando a gente colocava o checklist, né, Bruna? A gente colocava o checklist na obra e o pessoal falava assim... Olha lá vem controlar a gente. Olha lá, a gente já... Pô, o que controlar? E aí, não é esse o intuito. E foi um problema daquela época, porque quando eu vim das empresas que eu trabalhei, eram empresas estruturadas. Então, por mais que algumas tivessem alguns problemas, tinha procedimento. E aí, eu vim para a Beta querendo colocar procedimento. Só que a cabeça do pessoal não era igual no lugar que eu estava. Eu tive que me adequar com o tempo. Mas quando eu cheguei, eu queria colocar procedimento e o pessoal...
eu tenho 1,5 m, mas o pessoal tem muito medo de mim. Então, o pessoal não reclamava pra mim. O pessoal falava, a Bruna tá querendo... Quero falar com você, não quero falar com a Bruna, não. Ela quer burocratizar as coisas. Pra que procedimento? Quer deixar as coisas desse jeito. E aí, foi aí que a gente não administrou do jeito certo as coisas. Não se treinou, na verdade. Exatamente. Então, muitas vezes, nem a gente tinha certeza como era feito. Porque ela pensava do jeito A, eu pensava do jeito B, e a gente ainda não tinha colocado no papel. E aí o pessoal ainda na cabeça, né, vai burocratizar, vai piorar, vai demorar para chegar a informação do cliente, Então, tudo isso você vai ouvindo, você vai, será que eu tô errado? E aí você Todo mundo tá falando e eu só... Você vai amadurecendo, você vai entendendo o porquê das coisas e como isso tem que chegar nas pessoas. Como eu tenho o autismo, para mim é muito regrado. Então, A é A, B é B, 1 mais 1 é igual a 2, e nem sempre é assim, porque cada pessoa tem uma visão. E aí, com o tempo, eu fui me adequando. Eu fui entendendo, que nem minha psiquiatra falou, quando eu fui diagnosticada depois dos 30 anos. Por uma cliente. Por uma cliente, inclusive. Ela falou assim, ela foi reclamar que eu sentava na sala e alguém tinha que ver se eu estava viva, porque eu ficava das 6 da manhã às 9 da noite trabalhando sem nem ir no banheiro. Nossa. Aí ela chegou para o cliente, nossa, ela é assim, da questão de processos e tal. Você já fez algum teste psiquiátrico? Eu falei, não. Ela fez o teste na gente, porque eu também, na época, não sabia que eu tinha TDAH. E o meu TDAH deu 99,999, eu tenho todos os sintomas, né? E aí eu comentando com ela, porque até nisso a gente pega muito carinho com os clientes. Tem clientes que viraram nossos amigos. Então a gente gosta de trazer, que é o lado humano, não só na equipe, mas também no cliente. E aí ela falou assim, Thaís, tu faz isso, 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 isso? Você toma... Aí eu falei, cara, eu tomo café pra dormir. O café me relaxa, você acredita? Ela, você tem TDAH, Thaís. Aí eu, por quê? Aí ela explicou, porque ela também é autista e acho que ela tem TDAH, né? E aí eu falei, não, mas porque a Bruna, a gente não consegue, a Bruna é muito... Pra você ter noção, quem criou os processos de engenharia foi a Bruna. E aí eu olhava pra... Eu sou formada em economia. Na época não tinha chat GPT pra copiar e colar. Aí eu falei, miséria, onde essa menina tirou isso daqui? Cara, nem o engenheiro faz isso. Exatamente. E aí eu falei, onde tirou? Da minha cabeça, eu fui só validando com norma, mas quem te falou isso? Ué, eu. A lógica. Cara, parabéns. A lógica. E aí eu falei isso pra ela, eu falei, Andressa, tu acredita que ela criou os procedimentos da empresa, ela organizou os setores, ela foi atrás de aplicativos gratuitos, que foi um dos spots, até falando aqui, que ajudou a gente no controle, porque antes era muito manual, era caderno, era planilha, era coisa arcaica, coisas que não se usam mais, pelo menos no ramo da construção civil. Se você está usando o SPARE agora, por favor, traga a tecnologia. O WhatsApp não é meio de comunicação, o WhatsApp não é gente, meio, na empresa, pelo amor de Deus. E eu expliquei isso pra ela, e aí ela falou, Thaís, vou te passar o número do meu psiquiatra. E eu não aceitei. Eu pensei assim, eu vou fazer uma lista de tudo que o pessoal fica falando, que é estranho em mim, porque pra mim não era estranho, eu achei que todo mundo era assim. Eu falei, é normal. É normal você focar no negócio e ficar o dia inteiro. Não era. É normal você esquecer de almoçar. Você tá concentrado, é normal. É normal você não gostar de ir num bar com música ao vivo, porque incomoda, você quer conversar. Tudo pra mim era normal. Vou colocar no papel tudo que o pessoal fica falando que é estranho, né? Porque pra mim não é estranho. E vou procurar outro psiquiatra, porque eu não aceito a indicação dela, porque se ele diagnosticou ela é porque ele é aquele que diagnostica todo mundo, né? Todo mundo vai ser autista. Se ele falou pra ela, Entendi. Aí eu fiz a minha pesquisa e já cheguei lá na psiquiatra com a lista. Então, primeiro sintoma do autismo é que ela... A lista. A lista, veio com a lista. Já tá... Aí, tá, tudo bem, sou autista, ela foi falando, mas você também tem TDAH. Aí eu falei, como assim? Dá pra ter os dois? Eu vou te fazer uma pergunta sobre isso, porque é um assunto complexo. Mas vou fazer uma pergunta de tudo que eu tô vendo, porque eu já li o seu livro, a gente bateu um papo aqui antes de começar a gravar. Eu tô ouvindo vocês falarem. Por tudo que vocês passaram da infância, de onde vocês fizeram, o que vocês criaram, pelas dificuldades que vocês passaram no mundo corporativo, o baque que vocês tomaram financeiro, como que vocês conseguiram criar um método juntas para conseguir dar a volta por cima, ter a superação. Hoje, no programa de mentoria, fazer o método Gerencie, chegar em outras pessoas para você levar a sua experiência prática e real para outros empresários que estão passando por problema ou começando. E vocês estão hoje com uma empresa que você vai falar ainda no sucesso. No sucesso. Em franco crescimento e evolução. E já sei de algumas coisas que vocês vão falar de plano futuro.
Você acha que alguma dessas coisas te atrapalhou em algum momento ou só te ajudou? Que essas características são, na verdade, características que, se você usando bem elas, te Exatamente. ajudou a chegar onde você chegou. E foi exatamente o que a gente pensou. Eu achei ser autista o máximo, pra te falar a verdade. Porque quando Tudo é me motivo. principalmente agora, né? Tudo é motivo. Se alguém fala assim, vamos ali no jantar num lugar que tem uma música ao vivo, eu falo, eu sou autista. É uma ótima desculpa. Mas eu não tenho com o que comparar não ser autista e não ser, porque eu sempre fui. Então, pra mim, não é referência de ser algo ruim, porque eu não tenho como comparar isso com a não ser. Mas, pra mim, se entrar em hiperfoco e conseguir produzir o que eu produzo, é excelente. Exatamente. Eu cheguei na pergunta exatamente por isso, porque conversando com vocês aqui, eu percebi que, na verdade, tudo que apareceu pra vocês foi só o lado bom. E sabe qual E é foi o ótimo. nosso maior segredo? Sabe, o nosso maior segredo foi a autenticidade. A gente é muito genuína nas coisas. Isso ajuda muito. Transparência, veracidade. Sim, cara, a gente, Não tem filtro, né? Que nem a gente vindo pra... Isso é bom. nós vimos pra subir na serra. Thaís, o que a gente vai falar? Cara, vamos falar do coração, vamos falar aquilo que a gente vive todos os dias. É só isso que as pessoas precisam saber. Exatamente. Falando em coração, conta pra gente aí, o que tem no coração de vocês pra frente? Aí, começa, Bruna. Falar dos nossos planos futuros. Planos, promessas, sonhos. Para o nosso planejamento de 2025, a gente já pegou aqui com a Beta que a gente vai abrir uma escola para trazer para perto a família dos nossos colaboradores. Então, a gente está fazendo já o projeto de, inicialmente, a gente pagar os cursos para esposa, para os filhos, para o familiar mesmo, externo, né? Então, vamos fechar uma obra, vamos escolher aqui todo mês um funcionário do mês e ele vai poder falar para a gente qual que é o curso que o filho quer fazer, o que a esposa quer fazer. A gente também vai começar a dar esses treinamentos para a família, não só lá nas escolas que vão ser parceiras nossas, mas a gente também trazer isso, porque a gente também tem muito a acrescentar. Às vezes a pessoa quer abrir uma loja, um e-commerce, e a gente tem essa experiência, né? A gente tem experiência com marketing digital, com empreendedorismo, a gente tem treinamento. Hoje eu dou treinamento de produtividade, desenvolvimento. Então, dentro da empresa, fora da empresa, a gente já tem isso. Então, vamos trazer para os nossos colaboradores. E daqui para o final do ano, eu tenho certeza que a gente vai abrir uma escola dentro da Beta. Uma universidade, quem sabe, né? Já pensou? Uma universidade da Beta. Os nossos planos começam na mente, depois a gente realiza. Exatamente. Aí não vai ser só do funcionário do mês. Vamos trazer todo mundo para cá e coloca a sua esposa aqui, coloca o seu filho aqui, coloca a sua filha aqui. É o nosso Qual é o propósito. sonho? Qual é o sonho dele? Vamos realizar. O nosso propósito, Bruno, é justamente isso. Contribuir, né, com a sociedade. Como eu disse, lá atrás me estenderam a mão e eu soube aproveitar. Né? E aí, eu olhando o lado humano, que é o que a gente gosta muito de fazer, e ter o contato com as pessoas, não é robotizado, no mando você faz, a gente não trata dessa forma. Né? O nosso propósito a pessoa passa 9, 8 horas com a gente, né? Lá na obra, um puta sol. E aí, ele chega em casa, como que ele é acolhido na casa dele? Isso influencia. A gente emoções, não é isso? Então, às vezes a gente vai na obra e o cara tá cabisbaixo. O que aconteceu? Briguei com a mulher. Então a gente... Qual a ideia de fazer tudo isso? Cara, a sua família ser o seu maior incentivador, né? Ela acredita, ela sabe o que você está fazendo. A sua família sabe que você constrói o sonho de alguém? Você sabe que você está contribuindo para o sonho, para a construção de um sonho? Você sabe o que está por trás daquele cliente, o quanto ele batalhou? Você tem noção disso? E a gente gosta muito disso. A gente fez... a semana passada foi a semana da pesquisa de clima na empresa. Isso. E eu fiquei muito feliz porque, às vezes, a gente não tem noção dos resultados que a gente tem. Então, o impacto que a gente gera nas pessoas. Sim, quando a gente pergunta, você indicaria a empresa para sua família ou para os amigos trabalharem? Todo mundo respondeu que na nota máxima. Você quer passar muito tempo aqui? Todo mundo respondeu na nota máxima. Aí tem uma pergunta que qual é o seu maior sonho? Aí uma pessoa respondeu, pena que a pesquisa é anônima. Se eu soubesse que ia ser tanta resposta positiva, eu tinha colocado com o nome para eu saber quem é essa pessoa, para eu dar um abraço nela. Eu quero que a empresa cresça, porque eu vou crescer também. Então, a pessoa ela já tem certeza do reconhecimento.
E às vezes a gente acha que a gente está falhando em passar essa comunicação, mas não, eles sabem, eles entendem o que a gente tem de propósito. Que é vivido de verdade. Isso. Sendo transparente, fazendo o walk the talk, fazendo o que se fala, Uhum. falando o que se faz, vivendo Sim. a transparência, a honestidade, a liderança verdadeira de estar com as pessoas, o lado humano. Funciona. E aí, tendo o apoio da família, você Funciona. imagina, cara, eu tenho orgulho do meu pai porque ele trabalha naquela empresa ali. O que ele faz? Ele constrói sonhos. Olha, eu criei ali um propósito para a pessoa, né? E aí, a gente gosta Já muito me deu de uma baita de conversar. uma ideia agora. Normal, já a gente tive- sempre tem- E aí, a gente conversa muito. Pô, meu filho tá fazendo tal coisa, ele ganhou uma... E você não tem noção, quando a gente escuta isso, quão feliz eles passam pra... Pô, minha filha tá estudando em tal lugar e eu fico mal contente. E quem tá pagando isso daí? É eu, né? Claro que eu. Então, você imagina se eu viro pro meu melhor funcionário e incentivo ele. Cara, sabe por que você tá levando essa premiação? Porque você foi um excelente profissional. Você ajudou a equipe, você contribuiu para a construção do sonho de alguém, você soube se reportar ao seu líder, você repeliu as pessoas ruins, porque tem isso, a gente percebe muito no nosso desenvolvimento ali e no desenvolvimento deles, diariamente, quando entra alguém que não condiz com as políticas, com o nosso cultura propósito, com a da nossa empresa. cultura, eles mesmos repelem a pessoa. Você não tem Porque noção a de como cultura é é. aquilo que você Sim. faz que É não tem ninguém forte. vendo. Então, Exatamente. já tá no DNA É já. forte. Então, cara, você pensa, se a família entende que a função dele ela é importante ali, porque ele constrói sonho, porque ele sabe que ele está sendo reconhecido ali, tanto pela empresa e agora também pela família, ele vai trabalhar com muito mais carinho ali. Ele vai trabalhar com muito mais vontade. E a gente pode perceber isso no dia a dia. Nessa pesquisa, eu falei, Bruna, eu fiquei com medo da pesquisa. Eu fico apreensiva. Poxa, será que a gente está fazendo certo? E quando veio o resultado, né, a gente falou, caramba, então tudo que a gente passou, os 5 anos ali, a gente buscando aprender, estudando, virando noite, chorando no chuveiro. E aí, esse sacrifício, cara, olha só. Vale a pena. Vale a pena, exatamente. Vale a pena. Gente, que conversa, hein? Eu queria ficar aqui pelo menos mais umas 2 horas, né, Zé? Seria maravilhoso? Tem história pra contar aqui, superação, vida, o Método Gerenci, a Beta. Vamos fazer o seguinte aqui, turma. Bruna, posso deixar suas redes sociais aqui? Com certeza. Vamos lá, ó. Você que tá assistindo, nós temos o Instagram da Bruna, Bruna Gerencie, tudo junto, Bruna Gerencia. Temos também o da Beta, Beta com TH, Beta THA, _ engenharia. Vocês sigam aí os 2 Instagrams, pode falar diretamente com ela. Se eles falarem contigo, consegue o livro? Com certeza. Pega Estamos... a sua versão do Negociando com Sucesso para ler o que a Bruna nos deixa aqui com muito prazer. Foi muito boa a nossa conversa. Fiquei muito feliz de conhecê-las. Excelente Muito história. obrigada. É uma história de realmente determinação, superação, aprendizado, crescimento. E é só um pedaço. E é só um pedaço. E aí, antes de eu pedir para elas deixarem uma mensagem final importante, surgiu uma coisa para mim aqui agora muito importante. Você que está aí e de repente alguém te coloca, ou uma pessoa da família, amigo, ou o próprio médico, você não vai conseguir porque tem TDAH ou tem autismo. Esquece. Exemplos tem reais e limitação. práticos de características fantásticas e maravilhosas que, se você quiser, você faz. A certo? limitação é a gente que coloca. A gente Nosso coloca a pior limitação. inimigo é a nossa Tá mente. na nossa cabeça. Não, maravilhoso. Adorei o bate-papo. Queria que vocês deixassem, por favor, uma mensagem Claro. final para as pessoas. Eu queria deixar o que eu sempre falo, né, para minha equipe e para mim, né? A autenticidade, ela desmistifica o medo. Então, se você é autêntico, se você é genuíno, qualquer pessoa que tente burlar isso, ela não vai conseguir. Porque quando você é genuíno, você faz as coisas por amor, você faz as coisas porque realmente você acredita naquilo. Então, eu quero deixar essa frase, que é o que eu sempre falo para minha equipe. Muito obrigada, Bruno, pela oportunidade e espero contribuir com as pessoas, espero ajudar as pessoas junto com a Bruna aí num propósito muito gigante, que é aquilo que eu acredito. Então, eu agradeço a oportunidade. Maravilhoso. Eu vou deixar uma frase que está no livro. Não é a minha frase de impacto, mas é uma frase de impacto. A determinação é o seu limite do sucesso, né? A gente que limita ali o nosso sucesso ou não. As pessoas falam que desistir não é fracassar, né? E muitas vezes você sabe que você consegue fazer mais e ir além. E aí você desiste estando muito perto do troféu, da linha de chegada. Então, não desista. A determinação é o que limita seu sucesso. Não desista. Não desista.
Muito bom. Negociando com Sucesso, Thaís Mendes e Bruna Santos, muito obrigado. Em nome de Rogério Vale, nosso CEO da editora Chave Mestra, agradeço a presença de vocês. Eu que Foi uma agradeço. conversa fantástica. Bruno Martins aqui e até o próximo episódio do Chave Mestra Tchau. Podcast. Valeu, galera. Valeu! Valeu.